Oi, gente, tudo bom? Eu sou escritora, mas antes de começar a escrever meus textos originais, eu passei muitos e muitos anos só escrevendo fanfics. E uma vez eu comentei isso com uma pessoa conhecida e ela perguntou: mas o que é fanfic? E aí eu fiquei pensando, tem muita gente que não conhece, ou às vezes só conhece o conceito, mas não tem muita ligação com o assunto, ou realmente nunca ouviu falar e não tem muito conhecimento sobre as técnicas. O universo de fanfic é muito amplo. Então eu resolvi fazer um vídeo falando um pouquinho sobre esse tipo de adaptação da literatura, o porquê que é tão polêmico, tem muitos autores que não gostam, autores, músicos, porque a fanfic ela abrange N esferas da cultura pop e da cultura nerd. Então, se você ficou curioso, se você sabe minimamente sobre o assunto ou quer se aprofundar sobre o tema, aguenta aí que eu vou falar bastante sobre fanfic. E antes de eu começar a falar um pouquinho sobre as fanfictions, ou seja, as fanfics, eu vou pedir um favor. Dá uma conferidinha aqui embaixo se você está inscrito no canal. Se não, eu vou te convidar a clicar em inscrever-se e também a ativar o sininho. Assim, todas as vezes que eu postar vídeo aqui no canal, você vai ser notificado. Então, se você gosta de cultura pop, cultura nerd de uma forma geral, aqui tem vídeo adoidado sobre esse tema. Então, tem vídeos sobre literatura, sobre séries, sobre cinema. Tenho certeza que alguns deles vão te interessar bastante. Então, já se inscreve e também já dá também um joinha, que aí você dá uma moralzinha pro vídeo, ele acaba sendo espalhado muito mais e outras pessoas vão acabar tendo acesso a ele. Além disso, comenta aqui embaixo nos comentários se você já leu fanfic, se você já escreveu, se você não sabe o que é fanfic, comenta aqui embaixo qual é essa expectativa sobre o que seria e aí a gente vai interagindo e vai trocando experiências, o que é muito legal. Mas vamos lá, a primeira pergunta que eu fiz aqui no vídeo era: o que é fanfic? A fanfic é uma adaptação literária, só que ela é feita geralmente por quem? Por fãs. Fãs do quê? Fãs de qualquer coisa, basicamente. As fanfics elas foram iniciadas na década de 60, 70 com fanzines da saga Star Trek. Então é uma série de ficção científica que até hoje existe, tem muitos trackers por aí, muitos fãs da série. E eles lançaram um fanzine chamado Spock na Lia, que continha semanalmente, quinzenalmente, textos publicados por fãs. Então a fanfic vem disso. O que seria? É uma versão sua fã, de uma coisa que você gosta. E você pode deixar sua imaginação rolar solta. E não só de seriados e de filmes isso acontece, não só de coisas ficcionais, mas também de coisas reais. Nos últimos anos estourou essa gama de fics, né, de fanfics relacionadas a bandas. Então eu lembro que na minha época tinha bastante fanfic de NSYNC, de Backstreet Boys. Depois eu acompanhei algumas que eram relacionadas a Rebelde, a RBD. Atualmente, um dos gêneros mais que tem fanfics publicadas por aí pela internet é do One Direction, Little Mix. Você pode deixar a sua imaginação fluir e falar sobre qualquer coisa. Fanfic vem da expressão fanfiction, ou seja, ficção de fã. Então é justamente isso que eu comentei até agora. Quem é fã, quem tem um fandom, quem participa de um fandom, ou seja, um grupo de fãs, seja ele num canto muito mais restrito, então, por exemplo, fãs de uma cidade ou fãs ao longo do mundo, eles criam esse universo que pode ter uma história com coisas muito reais ou coisas completamente fantasiosas. Eu vou explicar aqui um pouquinho os vários tipos de fanfics e aí vocês vão entender um pouquinho mais. Fanfics ou fics para os mais íntimos. Eu comentei que as fanfics foram criadas na década de 60 e 70 com a distribuição de fanzines, mas foi com o advento da internet que ela realmente começou a ser disseminada para todo mundo. Eu lembro que em 2003, quando eu comecei a publicar fanfic, existiam muitos fóruns, comunidades, blogs, sites específicos para publicar e para ler fanfics. Hoje em dia isso ainda existe de uma forma muito mais disseminada, porque hoje em dia a gente tem o quê? Que não tinha na época que eu escrevia? O celular. Então tem muita gente que consome esse tipo de material também lendo através de celular. Existem hoje em dia os sites que publicam as fanfics, que já tem inclusive um layout, um display em que você pode ler as fanfics ali direto. Não precisa salvar em nenhum lugar, nem ter que baixar algum tipo de aplicativo. Você consome diretamente naqueles sites, o que é muito interessante. E a autopublicação também acontece nisso. Só que, aí você vai me falar, então deve ter muita história chata, né? Porque deve ter 1000
mil e umas opções de vários tipos de escritores, vários tipos de pessoas que escrevem fanfics. E aí eu te falo, vai te surpreender, porque tem muito material de qualidade, tem muita fanfic publicada que parece de fato um novo livro, que parece de fato uma história quase real, você se convence daquilo. E não é à toa que muitos livros hoje publicados e conhecidos ao longo do mundo inteiro vieram de fanfics. Um exemplo disso é a saga 50 Tons de Cinza. Ela foi criada a partir de uma fanfic de muito sucesso da Ella James, que é a autora. Ela publicava fanfics na internet de Crepúsculo. Então toda aquela história da Anna e do Christian Grey vem tudo adaptado de uma história que tinha como protagonista a Bella e o Edward. Você consegue imaginar o Edward como o Christian Grey? Pois é, isso que é, acho que a grande vantagem da fanfic. Você pode imaginar o teu personagem como você quiser. Aquele personagem favorito que você gosta tanto, imagina ele mil chances, 1000 universos paralelos. Ele provavelmente existe em uma fanfic. E ela fez muito sucesso, a Ella James, publicou milhares de livros ao redor do mundo inteiro, inclusive teve os direitos adaptados para o cinema. E essa lista é muito longa. Tem também a Sarah J. Maas, que escreve a saga Trono de Vidro. Essa saga começou sendo uma fanfic de Cinderela. Além disso, tem uma outra saga dela, que é a Corte de Espinhos e Rosas, que veio também de uma fanfic de A Bela e a Fera. Existem 1000 outras situações assim como essas, que a saga ela é inspirada, ela te inspira a querer escrever outras coisas, e não precisa necessariamente ser só adaptações das suas fanfics, mas tem muita gente que descobre o talento de escrever através delas, e eu acredito que eu fui uma delas. Eu não sabia que eu gostava de escrever, que eu sabia escrever, até começar a escrever fanfic. Eu dei até agora exemplos de alguns autores, algumas celebridades que gostam da fanfic, gostam de que seja valorizado o trabalho através dela, e de outras autoras que também vieram de fanfics. Mas existe uma controvérsia nesse gênero, porque nem todo mundo apoia. Tem muitas celebridades, muitos escritores famosos que não querem que as suas obras sejam adaptadas para fanfic. Uma delas é a Anne Rice, autora super famosa, que escreveu Entrevista com o Vampiro, entre outros. Ela é especialista nesses textos de vampiro e ela não concorda com fanfiction. Inclusive, ela mandou que o site fanfiction.net, que é um dos maiores do mundo, tirar todos os textos que eram baseados nas obras dela. Outro que também não concorda com fanfic é o George R. R. Martin, que é o autor de Game of Thrones. Ele também não gosta disso e também não permite que escrevam fanfics sobre a obra dele. Agora eu vou dar uma opinião minha. Eu não acho que isso de forma alguma fere direitos autorais. Isso inclusive está embasado em vários outros especialistas que também afirmam isso, porque não é uma obra na íntegra. Em nenhum momento você vai ler um texto escrito como fanfic, que é o texto completo de uma autora. Se o foco da fanfic é você poder usar sua imaginação e criar 1001 histórias que tenha como base aqueles personagens daquele universo, em que momento seria uma cópia do teu trabalho? Eu, particularmente, como uma autora, como uma escritora, eu ficaria extremamente honrada se alguém escrevesse uma fanfic sobre os meus textos. Inclusive, se alguém um dia escrever, por favor, me marca, que eu juro que eu vou compartilhar, porque eu fico muito feliz. Mas dentro das fanfics existem vários gêneros, vários tipos e várias terminologias muito comuns entre as pessoas que leem e escrevem fanfic, mas que muita gente provavelmente não sabe. Inclusive, eu que fiquei durante muitos anos sem nem procurar muita coisa sobre fanfic, e há muitos anos eu não escrevo fanfic, eu fiquei perdida entre algumas terminologias muito novas, coisas que eu não fazia ideia. Então eu vou começar falando sobre algumas que eu sempre usei, que eu sei que são as mais antigas, e depois eu vou destacar algumas novas, e isso vai com certeza te inspirar, se caso você gostar do tema, a procurar outras, porque isso é uma coisa tão constante, que é capaz de depois eu publicar esse vídeo, muitas outras formas de chamar fanfic vão ser criadas. É uma coisa que eu acho que é muito delicioso de acontecer. É uma das vantagens da internet, né? Essa mutação constante. Um dos termos que são usados nas fanfics e que generalizou hoje em dia é usado em várias outras coisas e é muito conhecido é o shipper. Ou seja, quando você torce para algum casal, você tá shippando. Então, o ship é um casal que você torce muito para que fique. Geralmente, quando você escreve fanfic, você coloca ship, por exemplo, no meu caso que escrevia de Harry Potter, ship Rony e Hermione, ship Harry e Gina. Sobre os tipos de fanfic, tem vários. Um deles é o one shot.
Eu amava escrever um one shot e depois eu entendi que eu acho que daí é que veio o meu gosto por escrever contos. Eu já até fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre os meus contos literários e o one shot é basicamente a mesma coisa. É uma história super curta, é um recorte da história que muitas vezes tem começo, meio e fim, e às vezes é uma história somente que mostra um momento daquele trabalho. Então é um texto não dividido em capítulos, é um texto em que você acompanha de uma forma curta o que acontece com aqueles personagens. One shot ou short fic, também é muito conhecido como esse termo. Existe também o Drabble, que são aqueles textos super curtinhos, geralmente tem até 100 caracteres, ou Double Dable, que são os textos que tem pelo menos 200 caracteres. Isso daí veio como inspiração aos textos criados e publicados no Twitter, porque antigamente o Twitter ele tinha 140 caracteres, isso foi ampliado depois, e muita gente antigamente também usava o Twitter como plataforma para isso. Então começou também essa terminologia na época do Twitter. Uma coisa também muito comum de acontecer na fanfic são os crossovers. Crossover também é muito usado em outros produtos culturais, como por exemplo seriados, filmes, que seria o quê? Seria a mistura de dois novos universos. Então, por exemplo, se eu escrevo uma história de Harry Potter, mas eu quero colocar alguns personagens de Crepúsculo ali no meio, quero que naquela história do Harry Potter tenha a visita de algum One Direction ou de algum cantor do Maroon 5, sei lá, isso daí é um crossover. Eu misturo esses dois universos e crio uma história única dentro da minha fanfic. É muito comum nas histórias também os AU, Alternative Universe, ou seja, universos alternativos. Então eu posso criar, por exemplo, uma história, uma fanfic sobre Simpsons, e nessa história eles moram todos numa galáxia muito distante e eles gostam de comer grãos de café e aquela alimentação que eles comem. Enfim, eu posso viajar na maionese. E aí eu crio um universo alternativo. Um dos termos que eu mais amava e eu mais odiava ler quando eu tinha, na minha época de fanfic, que era Mary Sue. Mary Sue, se você não sabe, é o tipo de personagem mais perfeitinho do mundo. Geralmente são personagens originais que são criados para serem aquele grande exemplo. Então, por exemplo, eu tô escrevendo uma fanfic de romance e a protagonista acaba se separando do protagonista e ele acaba namorando uma mulher que é toda perfeita, magra, loira, do cabelo liso, que não faz nada de errado. Ela provavelmente é uma Mary Sue. É assim que a gente chama. E eu odiava ler fanfics que tinham personagens assim. E geralmente quem escrevia com Mary Sue não gostava que chamassem de Mary Sue, porque esse termo era às vezes muito usado de uma forma pejorativa. Nem todo autor de fanfic gosta de ter classificado como uma Mary Sue nos seus textos. Uma coisa também que é comum de vir marcado na sua descrição de fanfic, que te ajuda a escolher mais ou menos o texto que você quer ler, é o POV, que é Point of View, ou seja, ponto de vista. Então tem muitos textos, muitas fics por aí, que são pontos de vista. Então, por exemplo, a história do Harry Potter é baseada no ponto de vista do Harry Potter, certo? Quem nunca leu os livros, ali todos os capítulos, todos os livros, todos os 7, eles são baseados no que o Harry vê. A partir do momento que eu escrevo uma história que é toda narrada no ponto de vista, sei lá, da Luna, que é uma outra personagem, eu estou escrevendo uma fanfic com um point of view da Luna. Então, geralmente eu vou lá e especifico na descrição da minha fanfic, porque geralmente as pessoas que gostam desse gênero, elas procuram especificamente textos voltados com o ponto de vista de alguém. Dois outros termos que também sempre é colocado é o OC e o OOC. O OC é um personagem novo, né? Um personagem original character. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo uma história sobre Maroon 5, estou escrevendo uma história sobre essa banda, e aí eu vou escrever que no meio aparece uma personagem que é uma brasileira chamada Camila, que acabou conhecendo o James Valentine, e aí começou a gostar dele e tudo mais. Esse é um personagem original, porque não existe essa Camila. Além disso, o OOC é o Out of Character. Então, o que acontece? É um personagem que muda completamente a sua realidade. Vamos voltar a falar do Maroon 5. Então, eu vou escrever uma história sobre o Maroon 5, só que o vocalista, que é o Adam Levine, na verdade, ele é um vocalista super grosseiro, ele é super louco, ele rouba todo mundo, ele é um pilantra, ele é desonesto, e a gente sabe que o Adam não é assim, né, gente? Não fale assim no meu Adam, no meu cristal. Então, ele, nessa história, ele seria um OOC, um personagem fora das suas características.
Eu falei agora há pouco sobre fandom, que é aquele conjunto de pessoas que gostam, que são fãs de alguma coisa. E dentro do fandom existem duas coisas que são muito polêmicas, que é o canon e o fandom. Então, por exemplo, o que seria um casal canon? Seria um casal que existe de verdade na obra original ou na vida real, dependendo do que você se baseia. Então, por exemplo, um casal canon dentro do Jonas Brothers é o Joe Jonas, que é casado com a atriz do Game of Thrones. É um casal canon. A partir do momento que eu penso, eu quero criar uma fanfic em que o Joe Jonas se apaixona e vai viver feliz para sempre com Mariah Carey. É um casal fanon, é um casal criado por fã. E olha, eu vou te falar que tem muito casal fanon que, gente, existem movimentos e pessoas que torcem alucinadamente para que fiquem juntos. Usando como exemplo real, existe uma grande gama de pessoas que gostam muito dentro do One Direction, do Harry e do Louis. Inclusive, a série Euphoria, não sei se você assiste, é uma série da HBO que fala muito de fanfic. Tem um episódio em que foi feita uma animação que mostra uma fanfic com esse casal, que é um casal fanon, ou seja, é um casal que não existe na vida real, mas a gente ama da mesma forma. E quando você é muito fã de casais fanons, muitas vezes existe até briga de pessoas que apoiam casais canon com personagens que são fanons. Gente, isso fanfic é uma loucura tão grande que você não faz noção o quanto ela influencia, o quanto deixa as pessoas alucinadas pra torcer por quem realmente gosta, sabe? Bom, se eu começar a falar os vários tipos de fanfic que existem, eu vou longe nesse texto. Então eu te convido a depois dar uma googlada, tipos de fanfics, e dar uma procurada. Mas é interessante saber pelo menos esse básico do que seriam os tipos de fanfic, as terminologias, para você também procurar os tipos de fanfic que você gosta. Então, se você quer ingressar nessa área de fanfic, tanto para escrever quanto para ler, você tem que saber pelo menos minimamente o que seriam essas coisas. Por quê? Geralmente, quando você publica uma fanfic em algum site especializado, eles pedem para você colocar sinopse. E a sinopse das fanfics não é uma coisa básica, não é somente colocar um resumo do teu enredo, mas também colocar alguns termos como esses que eu expliquei aqui. Isso facilita muito aos seus leitores, isso também atrai muitos leitores. Então, uma das dicas para você que quer que a sua fanfic seja muito vista é colocar quanto mais informações possíveis na sua sinopse, especialmente usando essas terminologias. Sobre sites que publicam fanfics, especialmente alguns sites brasileiros, é muito fácil de encontrar, é só jogar realmente no Google, mas eu tinha muito costume de publicar no NIA, que existe até hoje, é um dos sites muito procurados. Eu já tinha citado aqui agora há pouco fanfiction.net, mas esse não é um site brasileiro, embora tenha muito texto em português. Muito mesmo. Até um tempo atrás, se eu não me engano, textos na língua portuguesa era o segundo no ranking. Só perdia para textos em língua inglesa, porque, né, afinal, é muito mais comum. Mas tem muito texto escrito em português. E é um lugar muito legal e muito conceituado. Muita gente ainda procura por lá. Tem muita gente que publica no Wattpad. Enfim, tem muita coisa, muito lugar para você publicar e ler as suas fanfics. Além disso, existem muitas comunidades em redes sociais específicas para você publicar e compartilhar fanfics, como por exemplo no Facebook, na parte de grupos, e também no Telegram, que é um aplicativo de conversas. Existem áreas ali que o pessoal publica e compartilha seus textos. Então não tem mais desculpa para você que talvez tenha vontade de ler fanfic e não saiba onde encontrar. Existem vários e é um universo tão legal, porque quem é fã de fanfic geralmente interage com fã de fanfic e você fica muito amigo. E aí, além dessa questão de incentivar a leitura, que pra mim é uma das coisas principais, também incentiva a escrita, porque muita gente que lê fanfic gosta de escrever fanfic, e também te ajuda a fazer amizades, e amizades com pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Eu acho que isso é o mais legal. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei trazer de uma forma bem sucinta o que seria a fanfic e uma das principais coisas relacionadas a ela. Mas se você gostar e quiser mais informações sobre fanfic, eu posso fazer um segundo vídeo, porque eu fiz um roteiro aqui que eu não falei nem metade dele, porque tem tanta coisa e eu não queria que esse vídeo ficasse realmente muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse mês de agosto eu tô fazendo vídeo todos os dias, então se inscreva aqui no canal, tenho certeza que você vai gostar. Aqui embaixo tá marcadinho todas as minhas redes sociais, então me segue lá, vamos conversar. Me indiquem fanfics também, eu adoraria voltar a ler fanfics. E é isso, gente, um grande beijo
e até amanhã!